Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, operações com frações. Olá, pessoal! Na aula passada, nós iniciamos o estudo das frações, retomamos as frações equivalentes e, inclusive, quanto a elas, nós dissemos que elas seriam muito úteis na hora de fazer as operações com as frações. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela usa blusa amarela estampada com plantas brancas, casaco preto e calça da mesma cor. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente, em um plano mais aberto do estúdio. E nessa aula é disso que nós vamos falar. Nós vamos fazer operações com as frações. E aí as suas dúvidas podem surgir, espero que sejam sanadas, algumas coisas você pode se lembrar. E assim, seguimos! No slide a orientação. Realize as operações com as frações a seguir e simplifique o resultado quando possível. 1.280 sobre 280 mais 665 sobre 280 menos 1.288 sobre 280. Bom, nós vamos começar agora com a soma e subtração de frações, em que a gente tem um caso mais simples, que é quando os denominadores são iguais. Bom, a gente viu na aula anterior, quando a gente falou das frações, que quando eu tenho frações com o mesmo denominador, então eu estou falando de partes iguais em todos os casos aqui, então basta que eu faça a soma do numerador. Então, como que vai ficar isso aqui? Nós podemos manter o denominador comum, que é o 280, e eu vou simplesmente somar os números que eu tenho no numerador. Claro que somar, nesse caso, pode ser somar e subtrair, né? Somar, no caso aí, eu tenho dois valores positivos, que eu posso considerar soma, e a subtração de 1.288. A docente escreve em verde o sinal de igualdade à direita das frações e, em seguida, a operação 1.280 mais 665 menos 1.288 sobre 280 é igual 660 sobre 280. Bom, quando eu faço isso, eu vou obter 660 sobre 280. Bom, note que no enunciado havia também um pedido para simplificar o resultado quando possível. Ou seja, a gente quer chegar naquela que é a fração irredutível, se lembram? É aquela que eu não consigo mais dividir por nenhum número no numerador e no denominador. Nesse caso aqui, eu ainda posso dividir, então, posso fazer essa simplificação. Divido por 2 em cima, vou obter o 33. Divido por 2 embaixo, vou obter o 14. A professora faz uma linha diagonal em cima dos zeros da fração 660 sobre 280 e escreve o resultado da operação simplificada, 33 sobre 14. Agora eu olho e falo, não dá mais para eu dividir por nenhum número em comum, tanto em cima quanto embaixo. Portanto, essa já é a minha resposta, a minha fração irredutível para essa operação. Agora aqui só para lembrar a multiplicação, a divisão, certo? Eu coloquei aqui números que facilitem que você entenda o caso da simplificação. Por quê? Porque às vezes não precisa você encontrando números, multiplicando, encontrando números maiores, se rapidinho eu já posso simplificar, e é isso que nós vamos ver aqui. Olha lá. Em novo slide, o enunciado. Realize as operações com as frações a seguir e simplifique o resultado quando possível. A. 2 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 2. B. 2 sobre 3 multiplicado por 3 sobre 7. C. 3 sobre 5 dividido por 1 sobre 10. D. 1 sobre 4 dividido por 2. Quando eu penso que eu faço uma multiplicação de duas frações, a gente já viu que a ordem não altera. Então, eu poderia considerar aqui, vou trocar, esse por esse. A professora faz uma seta partindo do 2 e indo até o 3. Já que é uma multiplicação, vai ficar
o de cima pelo de cima, como a gente diz, né, no numerador, de baixo pelo de baixo. Se vai ficar 2 vezes 3 e 3 vezes 2, a ordem não importa. Então, eu poderia fazer dessa maneira aqui. À direita das frações, ela faz o sinal de igual e escreve 2 sobre 2 multiplicado por 3 sobre 3 é igual a 1. Ela circula as frações e escreve um número 1 em cima de cada. Vejam que isso é 1 e isso é 1. Então, isso vai dar 1. O que isso quer dizer? Eu posso ter feito isso, e aí daria 1, e podia ter feito isso, que também daria 1. Assim, eu não preciso fazer a multiplicação do numerador com numerador, denominador com denominador. Nesse caso aqui, eu botei um exemplo simples, né? 2 vezes 3 é um valor pequeno, tranquilo, mas às vezes o valor é enorme e a gente não precisa, mesmo que não seja absolutamente grande, mas 34 vezes 52. Já não preciso fazer essa operação tão grande se eu tiver a possibilidade de simplificar, tá? Então, no próximo, é a mesma ideia, só que agora eu só consigo fazer uma simplificação. A professora faz uma linha diagonal em cima dos números 3 das frações 2 sobre 3 e 3 sobre 7 e escreve o resultado da operação simplificada, 2 sobre 7. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, e 1 vezes 7, 7. Então, eu já chego direto no meu resultado. Eu não preciso encontrar uma fração para depois fazer a fração irredutível dela, tá? Essa é a ideia. Agora aqui, eu tenho uma divisão. Se lembrem que eu devo copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. À direita do item C, no qual está a operação 3 sobre 5 dividido por 1 sobre 10, ela faz um sinal de igual seguido de 3 sobre 5 multiplicado por 10 sobre 1 é igual a 30 sobre 5, resultando em 6. 3 vezes 10 dá 30, 5 vezes 1 dá 5, e isso vai dar 6. Tranquilo. E no último caso aí, o que eu quero destacar aqui é que nesse caso a gente dividiu por uma fração e a gente pode dividir também por um número inteiro, que a gente sabe que inclusive pode ser representado por uma fração. Então, isso nada mais é do que 1/4 dividido por 2 sobre 1. A docente circula a fração 1 sobre 10 do item C e o número 2 do item D, no qual está a operação 1 sobre 4 dividido por 2. Em seguida, ela escreve 1 sobre 4 dividido por 2 sobre 1 e faz a resolução. 1 sobre 4 multiplicado por 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 8. Então, vai ficar 1/4 vezes, e daí eu vou inverter, 1 sobre 2. Então, isso vai ficar 1/8. Tudo bem? Vejamos aí mais alguns exemplos. Em novo slide, a pergunta: com 12 litros de suco, quantas garrafas de 2/3 de litros poderão ser cheias? Nesse caso aqui, eu coloquei um pequeno contexto. Então, eu tenho 12 litros de suco e eu vou colocar numa garrafa de 2/3 de litros. Então, aquelas garrafas que, por exemplo, né, a garrafa de 750 ml, que na verdade é uma garrafa de 3/4. Então, embora a gente não trabalhe tanto com as frações, mas a gente tem garrafas que são de 600 ml, garrafas de 750 ml, né, as latas de 350 ml. Então, seria essa a ideia aqui, tá? Eu vou pegar 12 litros de suco e vou dividir em garrafas com 2/3 de litro e eu pergunto quantas garrafas eu posso encher nessas condições, tá? Então, eu vou dividir os 12 litros, eu vou dividir em garrafas de 2/3. Ela escreve no slide 12 dividido por 2 sobre 3 e 12 multiplicado por 3 sobre 2. Bom, como a gente viu, quando eu divido, eu, na verdade, multiplico pelo inverso. Vejam que aqui, de novo, eu posso simplificar para facilitar e aí eu já chego direto na minha resposta. A professora faz uma linha diagonal em cima do número 12 e outra no 2, representando a simplificação do primeiro por 6 e do segundo por 1. Em seguida, escreve o resultado da operação, 18. Cuidado, pessoal!
existe aqui uma importante informação quando eu termino de resolver o meu problema. Vocês vão falar que professor é chato. Bom, de fato a gente é chato mesmo, mas muitas vezes a gente se vê nesse papel aí da chatice. Mas vejam que 18, por vezes você pode falar, bom, 18 o quê? Você pode rapidamente falar 18 litros. Então, assim, é sempre muito importante a gente dizer a resposta e a unidade. Então, 18 o quê? 18 garrafas. A docente escreve garrafa ao lado do número 18. Seguimos então para um próximo exemplo. Eu tenho aqui agora a terça parte de um número que foi adicionado aos seus 3/5. E o resultado dessa soma eu tenho que é 28. Como é que eu faço então a representação dessa equação que inclui aí a fração 3/5 e a terça parte, que nada mais é que 1/3, né? Abaixo do enunciado lido, a professora escreve 1/3 de x mais 3/5 de x é igual a 28. Então, eu tenho 1/3 do meu valor, que eu não sei quem é, e portanto vou chamar de x, mais 3/5 desse valor. E eu sei que isso vai ser 28. Bom, agora eu vou usar o que a gente viu sobre o MMC e o MDC. Lembrem-se que eu falei na nossa aula, que a gente estudou o MMC e o MDC, que a gente iria usar, inclusive, nas operações com as frações. Então, aqui eu vou achar o MMC entre 3 e 5, que nesse caso eu nem vou precisar fazer aquele processo todo, porque é fácil da gente saber que entre o 3 e o 5 vai ser o 15. A professora faz uma barra horizontal e abaixo escreve o número 15. Agora, a gente viu lá, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Isso porque eu estou encontrando frações equivalentes. Então, 1/3 vai ser equivalente a qual fração de denominador 15? Depois, o 3/5 vai ser igual a qual fração de denominador 15? Tá? Essa é, na verdade, a ideia do que nós estamos fazendo aqui. Essa forma de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima é para a gente transformar isso num processo mais rápido, mas só para lembrar que por trás disso, o que a gente faz, na verdade, é encontrar as frações equivalentes, tá bom? Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5, e aí 5x. Mais 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. Então, aqui eu vou ter mais 9x. E isso vai ser igual a 28. Bom, 5x mais 9x, quanto vai dar isso? 14x. E isso vai ser igual a 28 sobre 15. Acima da linha horizontal, ela escreve 5x mais 9x e à direita da operação, o resultado. Vejam, aqui é um caso em que eu comentei com vocês que de repente não vale a pena eu fazer a multiplicação para não obter um número maior e depois ter que fazer a divisão de novo para simplificar. Eu vou deixar 28 vezes 15 indicado, porque veja o que eu posso fazer. Vou passar aqui a ter 28 vezes 15 sobre 14. Bom, mas 28 por 14 dá 2. Veja que agora ficou muito mais simples. Em vez de eu fazer 28 vezes 15 e depois fazer uma divisão por 14, que óbvio, muito provável que não será de cabeça, né? Porque é um número maior. Então, você vai precisar recorrer à calculadora, etc. Sendo que aqui, ó, dividir 28 por 14 deu 2. E eu já sei que 2 vezes 15 eu vou ter 30, que é o meu. Ao falar, a professora escreve x é igual a 28 vezes 15 sobre 14 e faz uma linha diagonal sobre o 28 e outra sobre o 14. Resultado final. Belezinha? Vejamos o próximo. O medicamento para diabetes da minha avó vem com 16 comprimidos. Ela já ingeriu 2 comprimidos ontem e hoje mais 2. Que fração dos comprimidos já foi ingerida e qual é a fração que ainda falta ingerir para acabar, então, com aquela cartela de comprimidos que contém 16 unidades no total, certo?
Bom, quando eu falo que ela ingeriu 2 comprimidos de um total de 16, qual é a fração que representa essa situação? Então, ela ingeriu 2 comprimidos de um total de 16. Depois, no outro dia, de novo, ela ingeriu 2 comprimidos de um total de 16. Quanto foi no total, então, que já foi ingerido? Abaixo do enunciado lido, ela escreve 2 sobre 16 mais 2 sobre 16 é igual a 4 sobre 16. De novo, como eu tenho o mesmo denominador, basta eu fazer a soma dos numeradores. 2 mais 2, 4. Bom, se você quiser seguir com a representação do denominador 16, talvez faça mais sentido para essa situação. Por quê? Isso equivale, né? Vamos pensar assim, uma cartela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso aqui talvez faça mais sentido se eu mantiver o denominador para que eu enxergue, ó, ela já consumiu isso. A docente desenha um quadrado e dentro dele faz 4 fileiras verticais contendo 4 pontos cada. Em seguida, circula a fileira da ponta esquerda. E quanto falta? Bom, faltam 12 comprimidos, que é o 4 até o 16, né? Então, 16 menos 4, que dá 12. Então, faltam 12 comprimidos de um total de 16. À direita do quadrado, ela escreve 12 sobre 16. Rubia, por que você está fazendo essa observação? Bom, porque usualmente, se eu tivesse que dar uma resposta, como a gente fez no primeiro exemplo aqui, eu daria a resposta com uma fração irredutível. Então, esse 4 sobre 16, eu iria dizer que é 1/4. Porque eu poderia dividir em cima e embaixo por 4, né? O numerador e denominador. Que, inclusive, eu poderia ir longe e falar da porcentagem, falar aí que, nesse caso, já foi ingerido 25% da cartela. Bom, mas nesse caso eu teria então que falta 3/4, né? 1/4 mais 3/4 vai dar 4 sobre 4, que é 1. Mas talvez isso não faça tanto sentido nessa situação, porque o 4 no denominador não tem uma relação direta com a minha cartela que tem 16 comprimidos. Então vejam que dependendo da situação, às vezes faz mais sentido eu não dar a resposta como fração irredutível. Rúbia, a quantidade é a mesma? Claro, a gente representa 1/4 como 4/16 e isso é igual. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é no contexto em que você está, qual resposta faz então mais sentido para quem está trabalhando com a informação, tá certo? Novo slide com enunciado. Um grupo de 30 colegas de trabalho resolveu fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos na época da Copa de 2022. Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 20 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma: primeiro colocado, metade do valor arrecadado. Segundo colocado, 1/3 do valor arrecadado. Terceiro colocado, recebe a quantia restante. Quanto, respectivamente, cada participante premiado recebeu? E temos aqui mais um probleminha que diz assim: um grupo de 30 colegas de trabalho resolveu fazer uma aposta e premiar aqueles que acertassem os resultados dos jogos na época da Copa de 2022. Bom, sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 20 e que os prêmios foram distribuídos da seguinte maneira. Olha lá, o primeiro colocado, ele obviamente levou a melhor, ele ficou com metade do valor. O segundo colocado, ele ficou com 1/3 do valor. Bom, espero que aí você já tenha até percebido que meio é maior que 1/3, lógico, e que, portanto, o primeiro colocado ganhou mais que o segundo, como já se espera, né? Seria muito estranho se não fosse assim. E o terceiro colocado, ele vai receber o que sobrou do dinheiro, tá? Então, quanto cada um recebeu no fim das contas aí, né? No fim dessa história. Bom, vou começar dizendo o seguinte: foram 30 pessoas que pagaram R$ 20. Quanto foi o nosso montante inicial? R$ 600. Bom, aí eu vou lá. Primeiro colocado, o que aconteceu com ele? Ele ganhou metade desse dinheiro. A professora escreve a resolução do problema abaixo do enunciado. 30 multiplicado por 20 é igual a 600.
Primeiro, 1 sobre 2 vezes 600, que resulta em 300. 600 vezes 1 vai dar 600 mesmo, e aí basta que eu faça a divisão por 2. Então, 600 por 2 dá 300. Então, o primeiro colocado ganhou 300. O segundo colocado ganhou 1/3 dos 600. Então, de novo, agora eu tenho 600 vezes 1, né, numerador e numerador, dividido por 3. O segundo colocado ficou, então, com R$ 200. Ela escreve, segundo, 1 sobre 3 vezes 600, que resulta em 200. E terceiro, 600 menos 300 menos 200 é igual a 100. E o último colocado, então, vai ficar com o que sobrou. Eu tinha 600, tirei 300, depois eu tirei 200, e isso foi igual a R$ 100. Certo? Então, o terceiro colocado recebeu uma quantia de R$ 100. Talvez dê para pelo menos pagar a conta aí no final desse jogo, porque normalmente a gente vai assistir com os colegas em algum lugar, tem um gasto, né? Por fim, eu tenho 2 empreiteiras que fizeram conjuntamente a pavimentação de uma estrada. Cada uma trabalhando a partir das suas extremidades. Então, uma começou numa ponta e a outra começou na outra ponta. Sabendo que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a outra pavimentou os 81 quilômetros restantes. A pergunta é, qual é a extensão dessa estrada? Certo? Então, vejamos aqui. Vou imaginar que essa estrada está aqui. Um grupo começou por aqui, outro grupo começou por aqui. A professora desenha em verde um retângulo abaixo do enunciado lido e faz uma seta em cada uma das pontas. E, então, o primeiro grupo fez 2/5. Bom, se é 2/5 é porque eu dividi isso aqui em 5 partes iguais. Então, o primeiro grupo, né, trabalhou com 2/5, pavimentou 2/5. Vou até fazer aqui uma representação de outra cor. Então, esse aqui fez 2/5. O que significa que o outro grupo fez o restante. Esse e esse. Ela divide o retângulo em 5 partes, com o último espaço sendo maior que os outros, e pinta 2 partes do triângulo de vermelho e 3 de azul. A representação aí não ficou muito boa, porque esse último pedaço ficou muito maior, mas, por favor, entendam, são 5 partes iguais, certo? Bom, agora o que vai acontecer? Eu disse que, então, o primeiro grupo fez 2/5 e o segundo grupo fez 81 quilômetros. Bom, mas se eu tenho 81 quilômetros e, como eu posso ver, ele representa 3/5 da minha estrada. Fazendo, então, uma pequena conta de divisão aí, eu consigo entender quanto representa cada um desse 1/5. Então, eu vejo que 81 dividido por 3, aqui eu tenho 27, aqui eu tenho 27, aqui eu tenho 27. Ela faz uma chave que engloba as 2 partes vermelhas e indica 2/5, e uma chave que engloba as 3 partes azuis e indica 81 quilômetros. Ela escreve o número 27 acima de cada espaço azul. Certo? Bom, sendo dessa maneira, eu consigo encontrar quanto é a parte vermelha, a parte dos 2/5, porque significa que eu tenho 2 trechos de 27 quilômetros cada um. Então, se eu faço 2 vezes 27 quilômetros, eu vou ter 54 quilômetros. Então, esse é o trecho que eu fiz. Ela escreve em verde a operação 2 vezes 27 é igual a 54 e a circula em vermelho. Em vermelho, certo? Agora, para eu saber quanto foi a pavimentação total dessa estrada, né? Qual que é a extensão total dessa estrada, eu preciso somar o que foi feito por um grupo e pelo outro grupo. Enquanto fala, a professora escreve a operação. Então, basta eu somar 81 mais 54. Isso vai dar 135 quilômetros. Era quilômetros, né? Isso, 135 quilômetros. Tudo bem?
Muito bem, que nessa aula nós fizemos aí algumas operações com as frações, pudemos relembrar onde vou usar, né, o MMC, que a gente já tinha dito na aula anterior, e nas próximas aulas a gente segue estudando alguns conceitos da matemática básica. Vejo vocês! Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda. Revisão Larissa Tavares. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Helena Santos.